Seja bem-vindo ao desafio Pastores de Coração. E hoje é o quinto dia do desafio. É muito bom estar com você. Hoje é domingo. Nós estamos aqui ministrando a palavra para você, começando esse dia. Pelo menos aqui na nossa região, uma chuva muito abençoada, né? Abençoando a nossa terra, abençoando as nossas plantações, abençoando as nossas famílias. Em nome de Jesus, né? Que bênção essa chuva para a glória de Deus. É muito bom estar com você, crescendo na palavra, aprendendo da palavra, se formando realmente na palavra. Estou aqui hoje especialmente, né, na casa da minha mãe, né, ministrando aqui o desafio, estando junto com você também, a caminho aí de Caraguá, né? Hoje eu vou ministrar em Caraguá, hoje à noite. Vai ser uma benção, tem um longo trajeto pela frente ainda, mas vai ser uma benção. Você que faz parte aqui do desafio, esteja orando por nós. Com certeza será uma benção aí na vida dessa igreja. Também tem sido uma benção na nossa vida, em nome de Jesus. Bora lá, pessoal. Ontem foi o quarto dia. Nós falamos ontem sobre a coragem. A coragem, ela é uma ação do coração movida pelo Espírito Santo. Né? Os gigantes que nós enfrentamos, ele deve ser encarado assim, ó. O gigante, o Golias, deve ser o nosso almoço, assim a cabeça de um corajoso, de um homem, de uma mulher corajoso, corajosa. Né? O pastor de coração, ele também está sempre atento, né, aos desafios que surgem, né, pelo seu caminho. Sempre atento, ouvindo os desafios, assim como Davi ouviu os desafios, né, de Golias. E hoje nós vamos falar sobre a essência do pastor de coração. Qual é a essência do pastor de coração? A essência é a compaixão. Compaixão é o valor essencial, né, do pastor de coração. E agora quero pedir para você, né, rapidamente, já aqui, ó, disparar 10 convites para as pessoas que você conhece, tem contato, para poder convidá-las também para participar desse momento. Você que de repente depois está no nosso grupo do WhatsApp, né, você vai receber a gravação, você vai poder compartilhar também com muitas pessoas, se essa mensagem de fato abençoar a sua vida. Vamos lá em Mateus 9. O primeiro texto é Mateus capítulo 9, versículo 35. 36, diz assim: Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Diga comigo aqui, ó. Aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Deixa eu ir no outro texto agora. 2 Reis, capítulo 2, versículo 19. Diz assim: Alguns homens da cidade foram dizer a Eliseu: Como podes ver, essa cidade está bem localizada, mas a água não é boa e a terra é improdutiva. E disse ele: Ponha sal numa tigela nova e tragam-na para mim. Quando a levaram, ele foi à nascente, jogou sal e ali disse: Assim diz o Senhor, purifiquei essa água. Não causará mais mortes, nem deixará a terra improdutiva. E até hoje a água permanece pura, conforme a palavra de Eliseu. Quando você olha para a tua cidade, quando você olha, vamos também trazer um pouquinho mais para o nosso núcleo, né? Para a nossa família. Quais são os problemas que você vê? Quando você olha ao seu redor, quais são os problemas que você vê? O que você está vendo? Quais são os problemas? Eu poderia nomear aqui alguns problemas. Vou dar um exemplo, né, nacional aí, corrupção. Vou dar outro exemplo, as drogas. Vou dar outro exemplo, né, os problemas de infidelidade, desestrutura familiar. E assim tantos outros problemas que nós vemos. Quais são os problemas que você tem visto? Coloca aqui nos comentários, o que você tem percebido? Quais são os problemas que você tem visto? Eu posso afirmar para você também o egoísmo, né? O egoísmo é um dos problemas que tem afetado, assolado, né, a humanidade. E assim também outras dificuldades e problemas que as pessoas têm vivido, né? Pessoas que estão aí
presas e sofrendo, destruindo suas famílias por conta também do álcool, dos vícios e assim por diante. Agora Jesus, quando ele olha, né, para a multidão, você vai ver em Mateus capítulo 9, ele olhou a multidão, o que ele viu? Ele viu uma multidão, a Bíblia diz, aflita e exausta, desamparada, e aí ele cita essa frase, como ovelhas sem pastor. Olha que interessante Jesus dizer isso, como ovelhas sem pastor. Quando eu li o outro texto lá em 2 Reis, você vê o profeta Eliseu chega nessa cidade, e nessa cidade o que ele encontra? Ele encontra uma cidade boa, uma cidade em que a terra é boa, mas a água é ruim e torna então aquele lugar improdutivo. Ou seja, está faltando algo naquele lugar. Jesus ele traz uma resposta para nós. Jesus traz a resposta que o que está faltando são pastores. O que está faltando então na visão de Jesus é pastores. E o que ele sentiu ali? Ele sentiu uma compaixão. Jesus teve compaixão, a Bíblia fala, ele teve compaixão, ele sentiu algo diferente sobre aquelas vidas, sobre aquelas pessoas. Faltava o quê? Faltava pastor. E aí seria muito pouco a gente dizer que esse pastor que falta é só o pastor como eu, por exemplo, que sou líder de uma igreja e sou pastor também, né, como o pastor de ofício, é minha função, é também meu trabalho ser pastor. É muito pouco dizer isso. Na verdade, na verdade até ruim você dizer que somente isso que está faltando. Não é esse tipo de pastor que Jesus está dizendo. Jesus está falando de uma atitude. Jesus está falando que o que está faltando é uma atitude. Jesus está falando que está faltando o quê? Está faltando pastores. Para quem? Que tenham compaixão daquelas ovelhas. Eu passei uma situação interessante esses dias. E a gente estava no centro da nossa cidade. Dificilmente, uma cidade pequena, dificilmente tem alguém no semáforo pedindo algo. Mas naquele dia tinha um casal de venezuelano pedindo uma ajuda. Eles estavam indo a caminho de uma outra cidade. Eles estão retornando lá para a divisa para buscar os seus filhos. E interessante, né, que eu passei por eles e, de fato, eu não tinha muito o que fazer por eles ali. O que eu ia fazer por eles? A placa deles que eles estavam colocando, até essa placa está no porta-mala do meu carro até hoje. E, enfim, resumindo a história, passei direto, né, olhei para a Márcia, disse, amor, não tenho o que fazer, o que eu vou fazer por essas pessoas? E quando então eu cheguei na igreja, chegando na igreja, a Márcia falou assim, nossa amor, se fosse meu pastor, ela falou desse jeito assim, ó, se fosse meu pastor, ele faria alguma coisa. E aquilo lá já tocou meu coração, né? Quando você não quer ouvir o Espírito Santo, você escuta a tua esposa. E aí eu resolvi voltar, falei, fica aqui, eu vou voltar lá e vou conversar com aquelas pessoas. Voltei lá. Conversei um pouco com eles, né, ouvi um pouco eles, vi verdade neles, porque eles estavam falando a verdade, né, senti algo, senti o que Jesus sentiu aqui, compaixão, eu preciso fazer alguma coisa por essas pessoas, eu preciso ajudar essas pessoas de alguma forma. Enfim, tomei uma atitude, ajudei eles, né, a seguir a viagem até um determinado lugar, fiz o máximo que eu poderia fazer por eles, eu fiz ajudando. Interessante que eu estava com uma Bíblia, tinha, né, agora não tenho mais, eu tinha uma Bíblia em espanhol, de quando eu morei na Bolívia e no Paraguai. E aquela Bíblia é um pouco uma relíquia para mim, era uma relíquia, eu tinha lá as anotações desse período de missão lá no Paraguai, na Bolívia, e queria guardar de lembrança. E eu estava lá no meu escritório conversando com um rapaz, o rapaz chamava Miguel, e conversando, ministrando o coração dele. E eu perguntei para ele, você tem uma Bíblia? Ele disse, eu não tenho Bíblia. Eu tenho uma Bíblia, um Novo Testamento. Está aqui o Nabuco, né? O Nabuco é Gideão. Imagino que até seja um Novo Testamento do Gideão, que era só a Bíblia pequenininha, ele me sinalizou. E o Senhor falou no meu coração, dá a Bíblia para ele. E eu sei que, por exemplo, você leu a Bíblia. Imagina você, fala só português, pegar uma Bíblia em inglês para ler. O que adianta ter uma Bíblia em inglês se você fala português? Né? Você não consegue nem sentir a palavra, porque a palavra ela tem sentido para nós quando entra no nosso coração.
E daí, então, eu tinha uma Bíblia em espanhol, falei, mas eu não vou dar para esse rapaz. Fiquei pensando assim, eu estou sendo bem sincero para você. Eu pensei assim, eu não vou dar para esse rapaz, ele vai desperdiçar minha Bíblia. Essa Bíblia é uma relíquia para mim. E aí eu tinha uma outra Bíblia em português ali, boa Bíblia também. Falei assim, se você quer essa Bíblia? Ele falou assim, eu quero. Aí eu pensei assim, bom, essa daqui eu vou dar. O Espírito Santo tocou no meu coração, não. Ele não vai entender, entrega do coração dele. E aí o Espírito Santo usou uma própria frase que eu tinha falado esses dias, que os nossos troféus, eles não devem estar numa estante de uma casa. Os seus troféus, eles não devem estar na estante de uma casa. Os seus troféus, meu querido, são vidas, são pessoas. Naquele momento, então, eu disse para ele, Miguel, deixa eu dizer algo para você. Falei assim, eu tô com essa Bíblia aqui, ela é em espanhol, vou ser bem sincero para você, eu não queria te dar ela. Porque essa Bíblia ela tem um valor sentimental para mim. Ela tem um valor muito sentimental para a minha vida. Essa Bíblia eu queria deixar de lembrança para os meus filhos. Mas o Senhor está falando para mim para dar essa Bíblia para você. Ela está em espanhol. Você gostaria dessa Bíblia? E ele me disse, sim, eu gostaria. Eu falei, mas eu só darei essa Bíblia para você se você, diante de Deus aqui, dizer para mim que a sua vida valerá a pena, que você entregará a sua vida a Jesus e que você viverá para Ele. Naquele momento ele começou a chorar. E ele disse para mim, pastor, meu irmão lá na Venezuela, ele é pastor. Eu andei longe dos caminhos do Senhor. Minha mãe ora por mim e ela me disse que um dia Deus iria me usar como um profeta. E aquele momento foi testificando, o Espírito Santo foi agindo no coração daquele homem, né? E eu senti Deus restaurando a identidade dele, restaurando o coração dele. Eu dei a Bíblia, fiz uma dedicatória, dei a Bíblia para ele. Ele chorou, ele me abraçou, né? Ele se entregou de fato para Jesus. Senti realmente o coração dele queimando. E interessante que ele e a esposa estavam com uma placa de papelão. Depois eu mando, agora eu não tenho como tirar foto dessa placa, mas estava com uma placa de papelão. E aí eu levei eles na rodoviária, eles disseram assim, pastor, eu não preciso mais dessa placa, o senhor pode desfazer dela para mim? E sabe que interessante, eu lembrei daquela mulher samaritana, que quando Jesus fala com ela, e ela é cheia da presença de Deus, naquele momento ela abandona o cântaro e vai. Eu lembrei, né, daquele cego, né, que larga a sua capa, né, depois de ser curado, e ele vai. Aquele homem deixou aquela placa, eu tenho guardada ali, está lá aquela placa no porta-mala do carro, as duas placas que eles estavam usando, e aquilo é uma lembrança, dizendo assim, uma pessoa foi transformada pelo poder da palavra, a compaixão. Meu querido, eu estou usando esse exemplo para dizer o seguinte, a compaixão é o seguinte, o que os seus olhos não vê, o seu coração não vai sentir. Por que nesse tempo de isolamento as pessoas se tornaram muito egoístas? Porque elas ficaram fechadas dentro das suas próprias casas, por uma medida de segurança. Elas se protegeram do vírus, mas isso também endureceu o coração delas, de pessoas boas. Endureceu o coração porque agora elas não veem mais. Elas não estão vendo mais. E o que você precisa fazer? Você precisa ver a necessidade. Eu costumo até brincar, um tom de brincadeira, porque é uma crítica, na verdade, que parece que o coronavírus não foi para as favelas, para as regiões mais carentes, porque a galera lá tá solta. A gente foi numa comunidade, falei aqui, chama Longinópolis, bem longe, e eu disse, até brinquei com as crianças lá, o coronavírus não chegou lá em Longinópolis, lá não tem coronavírus. Por quê? Porque lá a criançada tá lá solta, o povo tá lá solto, o povo não tem ninguém por eles. Eu estou dando exemplos de lugares carentes, mas para dizer, não só um lugar carente, mas em qualquer lugar. O que seus olhos não vê, o seu coração não vai sentir. Se você está num palácio, a sua preocupação será seu palácio. Se a sua vida é em torno, não estou falando que você não deve ter uma vida boa, eu oro para que você prospere, mas para que seu coração não endureça. Se você está ao seu redor vendo a necessidade, Jesus estava com as pessoas. Ele viu e ele sentiu compaixão. Então, a compaixão ela está mediante o nosso olhar. Aonde você tem colocado os seus olhos? Hoje em dia as pessoas andam com a cabeça baixa, porque elas estão vendo o que está na tela do celular dela. Mas ela às vezes não está percebendo aquilo que está ao redor dela. Confesso para você que eu teria passado de largo, como o pastor Miguel falou, eu teria passado de largo, como o pastor Miguel falou,
a parábola do bom samaritano. Mas alguma coisa ou alguém movido pelo Espírito Santo e compaixão me fez voltar. E me fez voltar e eu pude fazer algo. Que bom, aquele dia foi o maior presente que eu mesmo recebi, poder fazer algo por aquela pessoa. Eu sei que você talvez não consegue ajudar todo mundo, não é questão de ajudar ou de dar um dinheiro, alguma coisa. Talvez você não consiga ver e ajudar todo mundo, mas aquilo que está diante do seu alcance, o que seus olhos veem. Quantas ações que você não precisa de dinheiro para fazer. Um abraço, né, uma atenção. Adotar uma criança, falar, vou levar essa criança para a igreja. Né? E, por exemplo, a gente tem exemplos como esse, né? Tá lá 10 crianças lá numa comunidade carente, não tem quem se importe com aquelas crianças. Eu vou adotar aquelas crianças, vou colocá-las no carro todo domingo, levarei elas para a igreja, vou ensinar a palavra. Vou levá-los na minha casa, vamos tomar uma refeição juntos, vamos comer um pão com manteiga, tomar um café. Eu vou ensinar a palavra para essas crianças. Estou dando um exemplo de criança, mas pode ser com qualquer outro tipo de pessoa. Jesus via a realidade e a realidade o movia com compaixão. E aí a pergunta, o que você está vendo? Ou o que está te movendo? Muitas pessoas estão sendo movidas pela ganância, porque é o que elas estão vendo. Aquilo que te vê te move. Aquilo que você vê te move. Aquilo que você vê te move. É claro, eu estou aqui desafiando você. Né? Hoje é domingo, chuva. A maioria das pessoas, né, sábado e domingo, acorda um pouco mais tarde. Espero que elas escutem essa mensagem, porque essa mensagem é o coração desse desafio. Essa mensagem é o coração. Você precisa me ajudar a propagar essa mensagem. Porque essa mensagem é o coração. Às vezes a pessoa entendeu o que é perseverança, mas ela não entendeu o que é compaixão. A compaixão não é dó. A compaixão é uma dor que tem dentro das entranhas da gente. A gente sente e a gente se move. Eu estava conversando agora mesmo, né, com um amigo, o pastor William, a gente conversando um pouquinho sobre quanto tráfego humano que existe ainda. Quantas coisas horríveis que acontecem debaixo do seu nariz aí na sua cidade, na rua da sua casa, que você não sabe, que você poderia fazer algo diferente, você poderia se mover. E às vezes a gente está tão preocupado em resolver um problema da nossa vida, a gente está tão em torno da nossa própria vida, em órbita da nossa própria vida, que a gente esquece daquilo que está ao nosso redor e a gente esquece e deixa de ter o privilégio de se mover com compaixão. Então guarde aqui algumas lições sobre a compaixão. A compaixão, ela não é assistencialismo, guarde isso. Compaixão não é assistencialismo. Segundo, é uma dor de amor por dentro de nós. Não é uma dor de dó, é uma dor de amor. É uma dor de amor que tem dentro, é gerada dentro de nós. Jesus sentiu essa dor de amor, como aquelas ovelhas que estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não tinham pastor. Ou seja, faltava pastor e ele se fez pastor delas. Como ele ajudou aquelas pessoas de alguma forma, ele ensinou elas. O que é o pastor de coração? É aquele que se colocou como pastor de uma vida, de uma pessoa, de alguém que precisa ser ensinado, ser conduzido, ser educado. O que é educação? A palavra educar significa ser levado para fora. Ou seja, ser conduzido, ser direcionado. Ser uma pessoa direcionada, ser ensinar essa pessoa. Você está aqui, Leandro, com esse propósito. Você é um pastor. Você pode até se tornar um pastor de ofício, mas você já é um pastor de coração. Quero dizer sobre essas 52 pessoas, as 300 pessoas de Gideão que estão aqui. Você já é um pastor. O que você precisa não é de uma posição, você precisa de um propósito. E por último, em terceiro lugar, a compaixão, ela é fruto de um coração de pastor. Essa é a essência, esse é o coração. Você talvez precisa agora, e meu desafio para você hoje, né, meu desafio para você amanhã e depois da manhã, essa semana é: olha ao seu redor, dê uma volta ao seu redor. Há pessoas na sua casa precisando de pastores, há pessoas ao redor da tua cidade precisando de pastores, há pessoas que estão ao seu redor que precisam de pastores, e você é o pastor delas.
Ah, não vou ligar lá pro pastor Fernando. Pastor Fernando, me ajuda aqui, eu posso te ajudar, te aconselhar, meu querido. Mas essa ovelha é sua. Você é pastor. Né? Deus está te dando o privilégio de ser pastor dessa pessoa. De conduzir essa pessoa. A quem? A Jesus. O meu papel aqui, meu querido, é te motivar, te mobilizar, te ativar para que você seja um pastor. Se essas 50 pessoas aqui se tornarem pastores de coração, nós mudamos o mundo. Pastores da sua própria casa, pastores do seu bairro, pastores da sua cidade, se colocarem como pastores. Político não vai mudar o mundo, né? Pessoas bem intencionadas não mudarão o mundo, mas pastores de coração mudarão o mundo. A nossa igreja não é um ringue de guerra, a nossa igreja não é um ringue, né, de briga, de confusão, de quem é melhor, de quem é mais bonito, de quem faz as coisas melhor, de quem tem mais dinheiro, de quem tem menos dinheiro, de quem faz isso, de quem faz aquilo. Nossa igreja não é um desfile de moda, não é um promotor de eventos. Nossa igreja, meu querido, é um lugar da presença de Deus. E uma igreja que muda o mundo é uma igreja de pastores de coração. Aí você pode ter o que você quiser nessa igreja, mas se tiver a presença de Deus e tiver um pastor de coração, para contagiar outros, meu querido, já valeu a pena. É isso aí. Essa é a essência. Então, meu querido, guarde isso no seu coração. Hoje é domingo. Hoje é domingo. Lembre de alguém. Você pode lembrar de alguém? Lembre de alguém. De repente alguém, você pode ser bênção na vida dessa pessoa. Compartilhar algo. Compartilhar uma mensagem, compartilhar uma palavra de esperança, compartilhar uma refeição, né? Compartilhar um tempo especial, compartilhar uma oração, compartilhar, isso faz parte, em nome de Jesus. Né? Eu creio que nós estamos à beira de um grande avivamento, que eu e você fazemos parte, e esse avivamento será conduzido por pastores de coração. Então o desafio de hoje é: ande pela sua cidade. Se não der hoje, amanhã, ande pela sua cidade. Identifique aonde ainda há trevas e decida ser luz nesse lugar. Eu vou publicar um post agora falando sobre essa mensagem. Eu gostaria de pedir para você a gentileza de compartilhar esse post, de comentar, de curti-lo, de enviá-lo para despertar outras pessoas. Lá no nosso grupo do WhatsApp, você vai pegar o link do YouTube, que eu vou publicar daqui a pouco, e você vai mandar para outros cristãos, para que eles também sejam impactados e tocados com essa mensagem, em nome de Jesus. E amanhã, né, eu vou compartilhar com você a nossa sexta mensagem. Eu vou falar para você sobre uma atitude essencial para que você permaneça como pastor de coração. Uma atitude essencial para que você permaneça. Que Deus abençoe o seu dia. Que Deus abençoe o seu tempo de culto hoje na sua igreja. Que Deus abençoe a sua família, a sua casa, o seu lar. Que você viva um dia muito especial. Que o Senhor mova seu coração em compaixão. Diga comigo: eu sou um dos 300. Eu sou um pastor de coração em nome de Jesus. Deus abençoe. Tenha um ótimo dia em nome de Jesus. Vamos lá para o nosso print. Olha o sorrisão. Aê! Deus abençoe, meu querido. Um ótimo domingo para vocês.